Olá, estamos de volta para completar este tema, que o centro dele é esta tal felicidade. São Tomás de Aquino examina uma série de características que o homem deverá possuir para poder ser de fato um homem feliz. Para ele, a primeira característica que deve ter o fim último da vontade é praticamente imediata. Deve ser de tal natureza que todas as demais coisas sejam desejadas por causa desse fim, e este fim seja desejado por causa de si mesmo, e não por causa de alguma outra coisa. Para poder ser desejado por causa de si mesmo, e todas as demais coisas serem desejadas por causa do fim último, o fim último deverá ser também um bem perfeito. Ser bem perfeito será, portanto, a segunda das características do fim último. Por que ser desejado por si mesmo implica que o fim último seja bem perfeito? Para responder esta pergunta é muito simples. A razão é que quando a vontade deseja e busca o seu fim último, ela está sendo movida para este fim último e por ele. Ora, segundo a teoria da casualidade, tal como exposta nos trabalhos de Aristóteles e São Tomás de Aquino, em todo movimento estão necessariamente envolvidos 4 gêneros de causas: a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Sempre que se dá um movimento ou alguma alteração na natureza, deve estar presentes estas 4 causas, cada uma em correspondência com as outras. Ocorre, porém, que o fim último da vontade humana move a vontade por modo de causa final, e a ela corresponderá, portanto, uma causa eficiente que será o agente do movimento. Segundo Tomás de Aquino, há 3 tipos de agentes ou causas eficientes: os imperfeitíssimos, os perfeitos e os perfeitíssimos. Existem agentes imperfeitíssimos que movem não pela forma, mas na medida em que são movidos por outro, como um martelo de ferreiro que golpeia uma espada. O efeito deste agente, segundo a forma alcançada no efeito, não se assemelha a este agente imperfeitíssimo, mas ao agente pelo qual é movido, que no caso é a arte do ferreiro. Outros agentes são agentes perfeitos, agem segundo a sua forma, de tal maneira que seus efeitos se assemelham a eles, mas que ainda assim necessitam de um agente anterior principal para movê-lo. É o caso do fogo que esquenta. Este agente, apesar de dito perfeito, ainda apresenta algo de imperfeição por participar como instrumento. Os agentes perfeitíssimos são aqueles que não apenas agem segundo a própria forma, mas também não são movidos por nenhum outro agente. O fim último é dito bem perfeito porque, ao mover a vontade, se assemelha como causa final. E estes agentes perfeitíssimos na linha da casualidade eficiente. Há fins imperfeitíssimos que não são apetecidos por nenhuma bondade formal existente nos mesmos, mas apenas por serem úteis a algo. É o caso do dinheiro, por exemplo. Corresponde aos agentes imperfeitíssimos. Há outros fins que são perfeitos, são desejados por causa de algo que tem fim em si mesmo, mas mesmo assim são desejados por causa de outros, como a honra e os prazeres que seriam escolhidos pelos homens por causa de si mesmo, ainda
que nada mais pudesse conseguir por outro meio ou por meio deles. No entanto, não obstante isso, os escolhemos por causa da felicidade. Porque através da honra e dos prazeres, pensamos que futuramente seremos felizes. Há, finalmente, o fim perfeitíssimo, que cumpre determinar qual seja, mas que nunca poderá ser desejado por causa de nenhum outro. Um fim com essas características, os homens chamam de felicidade. Trata-se, porém, de um nome genérico para designar o fim último da vontade humana, que ainda permanece a questão de se determinar em que consiste a felicidade para o homem. Uma terceira característica que deverá ter o fim último da vontade humana, ou a felicidade, é que ela seja suficiente por si mesma. Esta suficiência é consequência da felicidade ter que ser um bem perfeito. De fato, se algo não fosse suficiente, não aquietaria perfeitamente o desejo e assim não seria bem perfeito. O que significa esta suficiência? Um bem perfeito, e pode ser dito suficiente na medida em que a sua perfeição seja tanta que não possa ser aumentada por qualquer que seja o acréscimo que ele faça. Neste sentido, somente Deus seria um bem perfeito, porque não há nada que possa ser acrescentado a Deus que o torne mais perfeito. Esta pode ser a felicidade humana, pois esta só pode apetecer ao próprio Deus. A felicidade humana, portanto, seja o que ela for, terá que ter algo sempre possível de ser aumentado. A suficiência do bem perfeito, que é o fim último da vontade humana, é aquilo que é dito suficiente na medida em que contém tudo aquilo que necessariamente faz falta para o homem. Ela deve conter tudo aquilo que é necessário ao homem por natureza. Não, todavia, tudo aquilo que pode advir ao homem. Ela pode tornar-se melhor com acréscimo, mas deve ser tal que o desejo do homem não permaneça inquieto, porque o desejo negado pela razão, como deve ser o desejo do homem feliz, não possui inquietação com as coisas que são necessárias, ainda que estas sejam possíveis de serem obtidas. Tomando neste sentido, o fim último, em que consiste a felicidade humana, deve ser um bem suficiente. Então, amanhã, na terceira parte deste tema, nós vamos saber quais as características gerais da felicidade. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Sempre acreditei que é possível ser feliz, não instantes, mas sempre, todos os dias, permanentemente, em nossas vidas. Até amanhã.